Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Revista da Semana. Hoje nós vamos falar de trabalho. O mês de maio foi destaque em Votuporanga. Houve um aumento aí nas contratações. Também vamos falar de solidariedade. 2 garotos de Fernandópolis, um de 5 e outro de 6 anos, precisam encontrar o mais urgente possível doadores compatíveis de medula óssea. E tem também a receita da semana, não é, Bia? Tem receita da semana e tem também beliscão. Calma, não é nada disso que você está pensando. É só um doce com goiabada que você vai aprender daqui a pouquinho. É isso aí, gostou? Então fique com a gente, porque a Revista da Semana está apenas começando. E nós já estamos começando a Revista da Semana. Hoje nós viemos aqui para a Trilha Ecológica Vale do Sol. E a gente começa falando de trabalho. O mês de maio foi de destaque para a cidade. Houve um aumento aí nas contratações e o índice foi liderado pelas indústrias. Votuporanga gerou mais de 4 mil empregos nos últimos 3 anos. O setor que mais cresceu foi a indústria, com 423 vagas, seguido pela área de serviços, com 384, e a construção civil, com 74 pessoas empregadas. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, Votuporanga teve um aumento de 3% nas carteiras assinadas no mês de maio. O aumento é superior aos índices nacional e estadual, que ficaram na média dos 2%. A vendedora Patrícia faz parte destes números. Ela ainda comemora o primeiro emprego com carteira assinada. Por conhecimento assim, das pessoas, eu consegui, porque eu saí de um, até lá eu não estaria registrada. Aí eu vim para cá, aí foi meu primeiro registro, aí foi até melhor para mim para pensar no futuro, né? Que é sempre bom. Já nesse supermercado, o setor de recursos humanos tem trabalhado bastante neste ano. Segundo a responsável, são realizadas aproximadamente 20 contratações por mês. E poderia ser mais se houvesse mão de obra qualificada. E como está faltando muita mão de obra, algumas áreas, essa parte que dificulta muito. Porque por isso tem um movimento muito rotativo. Porque às vezes a pessoa vem, mas para aquele cargo não está definido ainda. O número elevado de empregos é comemorado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Aqui em Votuporanga só não está capacitado quem não tem interesse. Nós temos oferta para todo tipo de mão de obra, né? E muitas ofertas dessas que vêm do governo federal e do governo estadual, inclusive pagam bolsas em torno aí de R$330 mês para quem quiser se qualificar. Então, por aí nós podemos falar para toda a população, dizer o seguinte, que os salários existem, são diferenciados para quem é qualificado, e qualificação só não tem quem não quer aqui em Votuporanga. Agora o assunto é acessibilidade. Em Votuporanga, 2 ônibus de transporte coletivo estão preparados aí para receber os deficientes físicos, mas mesmo assim, muitos deles apresentam algumas críticas. Da frota de 15 ônibus de transporte coletivo, 2 contam com rampas e dispositivo de acesso para cadeirantes. Com isso, o município respeita a lei que pede que 10% da frota tenha esta adequação. A partir do ano que vem, todos os ônibus devem estar adaptados. Os veículos estão à disposição no terminal da Praça da Matriz. Cada 2 horas ele passa numa linha, né? E se caso chegar algum cadeirante na praça, e se for levar, a gente leva ele. Apesar de facilitar a vida do deficiente e cumprir o que diz a lei, a mudança ainda está longe de agradar a todos. E a nossa luta, né, das pessoas com deficiência, principalmente os cadeirantes, é que nós precisamos parar com o faz de conta de adaptações nessa cidade. Ou fazemos correto ou não fazemos. Por quê? Nós não podemos colocar a vida do deficiente em risco. Para Carlos, que tem dificuldades de locomoção por causa de uma paralisia infantil, o maior problema está na hora de descer do ônibus. O cruzeiro só na porta do meio, né? E as últimas duas, a porta da frente e a porta de trás, que nem eu, posso subir pela porta da frente. Só que não tem o elevador igual a porta do meio, entendeu? E a gente tem que passar na roleta. Que é isso, pai. A gente fez a carteirinha para poder a gente andar normal, andar que nem os outros também. Auro também acredita que o serviço tem muito a melhorar. Ele encontrou dificuldades para manobrar a cadeira de rodas dentro do ônibus.
E aqui na entrada já está muito apertado para a cadeira passar também. As reclamações foram ouvidas pelo secretário municipal de Direitos Humanos e pela responsável pelo setor de proteção ao deficiente. Eles afirmam que a instalação dos dispositivos é o primeiro passo de várias mudanças em acessibilidade. Falta muita coisa ainda, muita mesmo, que gradativamente nós vamos solucionar, mas isso a longo prazo, não é de uma hora para outra, que nós vamos mudar a estrutura de uma Votuporanga, que há 70 e tantos anos nunca se preocupou com isso. Agora o nosso prefeito, junto com o nosso governo federal e estadual, está trabalhando para melhorias para o nosso deficiente. Nós sabemos que de agora para trás não vai ser possível que a cidade seja 100% adaptada, mas nós podemos, de agora para frente, todas as obras que foram feitas, tanto pelo poder público, pelas obras privadas, que através da Secretaria de Direitos Humanos, através do setor de deficiência física, eles possam estar acompanhando todas essas obras para que possa, sim, vir de encontro aos nossos usuários, que são os cadeirantes e as pessoas com necessidades especiais. Olha só essa história que emocionante. Em Fernandópolis, 2 crianças, uma de 5 e outra de 6 anos, precisam encontrar urgente doadores compatíveis de medula óssea. Confira agora um pouco dessa história e saiba também como você pode ajudar essas crianças. A leucemia é uma doença que ataca rapidamente o sangue e que por isso precisa de tratamento rápido. Crianças, jovens ou adultos podem ser afetados por ela. Em alguns casos é preciso fazer um transplante de medula óssea. Na maioria das vezes alguém da família é compatível à doação de células-troncos, mas existem situações que infelizmente acabam não sendo tão simples assim. A leucemia é uma doença que ataca a formação das células do sangue. O sangue é formado por 3 tipos de células. São as células vermelhas, que são os eritrócitos, que carregam o oxigênio. Tem as células brancas, que são as células de defesa, e tem as plaquetas, as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Algumas pessoas precisam do transplante, outras conseguem tratar só com quimioterapia. João Pedro tem 6 anos de idade e luta contra a doença há 4. O garoto é esperto, brincalhão, de bem com a vida e sempre procura animar quem está à sua volta. Até eu brinquei com aquilo que ele mais gosta de fazer. Jogar videogame. Brinca bastante. Pedro Henrique tem 5 anos e está na luta contra a doença A2. O garoto ficou meio tímido com a câmera, mas é um companheiro e tanto do amiguinho João Pedro. Os dois precisam muito de ajuda para que encontrem possíveis doadores de medula óssea. O João Pedro começou o tratamento em 2009, a gente descobriu que ele tinha leucemia, né? Passou pelo processo de quimioterapia, mais ou menos de 4 a 5 meses. Então na manutenção, ficou 2 anos na manutenção. Saiu da manutenção, ficou 7 meses sem tratamento, só acompanhamento médico e tal, todo mensal. E em outubro de 2012 agora ele teve uma recaída, né? A leucemia voltou, né? Então a gente começou o tratamento de novo, passou por aquele processo de quimioterapia. O tratamento começou muito bem, né? Até a expectativa foi grande poxa vida, é um tratamento difícil e tá dando certo, né? Mas infelizmente, depois de 1 ano e 3 meses de tratamento, ele recaiu no sistema nervoso. E aí começou tudo de novo, a luta começou mais uma vez e eu sempre firme, forte, esperançosa que vai tudo dar certo, né? E começamos de novo o tratamento e essa quimioterapia mais forte e ele resistindo todas, graças a Deus. A leucemia é a doença maligna mais comum na infância. Corresponde a 30% de câncer em crianças. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, só no ano passado mais de 8.500 casos foram registrados no Brasil. Por isso é importante que a população procure o Hemocentro e faça parte do Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea. O Brasil é um país muito misturado, tem muitas raças, então aí a chance de conseguir alguém compatível é pior, é mais difícil. Então por isso que todo mundo deve fazer o cadastro, porque a chance de você conseguir um doador é de 1 a cada 100 mil, pode chegar até 1 milhão. Para se tornar um doador de medula óssea é muito simples. Basta procurar um hemocentro, ter idade entre 18 e 55 anos e estar em boas condições de saúde. Só não pode ser doador quem está passando por tratamento de combate ao câncer, portadores do vírus HIV e de hepatite B e C. Quanto mais pessoas procurarem o hemocentro da sua cidade, se torna mais fácil de encontrar alguém compatível para ajudar o Pedro Henrique e também o João Pedro.
E uma coincidência enorme nessas duas histórias, ou melhor, nessa história que acabou se tornando única, pois os pais, amigos e até mesmo os próprios meninos lutam juntos pelas duas curas. Mas a curiosidade é que, além de terem o mesmo nome, os dois são vizinhos, moram na mesma rua em Fernandópolis, no interior de São Paulo. A gente começou divulgando, então aí tomou uma imensidão, assim, uma grandeza, né, assim, que a gente não esperava, né? E a gente começou o pessoal se sensibilizar, né? Então a gente estamos aí em busca da mídia, das redes sociais, né? Para tentar divulgar um pouco, né? Da necessidade, né? De ser um doador de medula, né? Que hoje tanto meu filho precisando, como o Pedro também está precisando, e outras milhares de pessoas aí pelo Brasil afora. Então, quem sabe, né? Pode ser você, né? A cura do meu filho ou do Pedro Henrique, né? Seja um doador, né? Cadastre como doador de medula, né? A luta é muito difícil, então eu peço eu clamo, por favor, quem estiver me ouvindo, me vendo, me ajude, porque ele precisa de uma medula urgente, né? E tem esperança que vai dar certo. Esse grupo de jovens de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, está acompanhando o caso dos garotos pelas redes sociais. Eles viajaram cerca de 1 hora para ajudá-los, sem ao menos os conhecerem, e a expectativa entre eles é grande. Eu resolvi fazer uma campanha na cidade, mas o tempo era curto, tanto o das crianças quanto o nosso. Então, eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde da cidade, a Prefeitura concedeu um ônibus e a gente ligou para as rádios, fizemos apelo através de rádio, da internet, conseguimos um pequeno grupo, mas a nossa esperança é que a gente possa ajudar o João Pedro, o Pedro Henrique ou qualquer outra pessoa. Nosso coração vai a mil, a gente fica pensando que, né, a gente sai de longe, quem sabe, não pode ser não ser compatível com eles, a gente torce para ser com eles, mas um pouco que outra pessoa, né, porque sabendo que a gente deixa cadastrado no banco de dados, é uma coisa maravilhosa, poder salvar a vida de uma ou talvez várias pessoas. Depois de passarem pela recepção, foi a vez da entrevista com a enfermeira. Falaram com o assistente social para enfim fazerem a boa ação, dar um pouco de sangue para se tornarem doadores de medula óssea. Vanessa também aproveitou para doar sangue e assim ajudar a salvar outras vidas. Além de terem a possibilidade de contribuir com o próximo, eles ganharam uma camiseta produzida para a campanha dos garotos. São atitudes como essa que ajudam os meninos a se aproximarem da realização do grande sonho, serem curados, vencerem essa luta e ainda mandar muitos beijos, como esses do João Pedro. Para minha avó, para minha tia e para minha madrinha. A irmãzinha Ingrid aproveita o carinho do irmão e enche ele de mimos o tempo todo, inclusive durante a reportagem. Para quem você quer mandar um beijo? Para minha mãe, pro meu pai. O Tato. Também. E se você quer ajudar essas crianças, só procurar o Hemocentro de Fernandópolis, que fica anexo à Santa Casa. Bom, e agora nós vamos para o intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos falar das praças de Votuporanga. Algumas representam um perigo para a população e tem também a receita da semana, não é, Bia? E no próximo bloco você vai aprender essa receita maravilhosa de beliscão. Não saia daí, é rapidinho. E a Prefeitura de Votuporanga instalou lá no desvio da Péricles Bellini um asfalto provisório. A medida, mesmo sendo provisória, agradou alguns moradores lá do Residencial Noroeste e do Jardim Monte Verde. O asfalto toma o lugar do desvio que era coberto por terra e lama. A medida foi tomada pela Secretaria de Obras de Votuporanga para melhorar as condições de tráfego e atender reivindicações de moradores dos bairros próximos ao local. No mês passado, um abaixo-assinado com cerca de 300 assinaturas dos moradores dos bairros próximos foi entregue à Prefeitura Municipal pedindo melhorias no trecho, que agora conta com esse asfalto improvisado. Na realidade, isso aqui é um reaproveitamento de um produto que não tem valor comercial, que nós lançamos mão dele para eliminar o problema do barro, que quando chove a terra ela desagrega muito. André e Marcelo moram em um dos bairros.
O abaixo-assinado foi idealizado por eles para que uma providência fosse tomada. Ainda segundo eles, o improviso já ajuda bastante. Provisoriamente resolveu um pouco, né? Que a chuva nós não temos ainda, né? Não sabemos. Mas o transporte com o carro, tá, os veículos já está melhorando. Até as motos já começaram a passar mais ali, porque não passava, não usava por causa da poeira. Então baixou bem a poeira. Mas, por muito transporte pesado, já está começando a aparecer a terra de novo. Depois que foi feito não choveu ainda, então nós não sabemos se vai resistir. Mas não resolve completamente o problema. O correto seria asfaltar de verdade, porque o desvio vai continuar existindo, mesmo depois de terminada a obra, o acesso ao 5º distrito vai continuar existindo. Éder, que sempre passa pelo local, aprovou a medida. Ele conta que o asfaltamento diminui riscos para ciclistas e motociclistas que antes utilizavam a ciclovia. Melhorou bastante do que estava, a terra, aqueles buracos, melhorou bastante sim. Se asfaltasse ficava melhor ainda, né? Mas já melhorou bem. A ação foi bem-vinda para os usuários da estrada e também para os moradores, já que diminui também os riscos de prejuízos materiais. Mas ainda segundo eles, o asfaltamento definitivo sim seria uma solução. Evita o prejuízo, por exemplo, furar pneu de carro, esse tipo de transtorno melhora pra gente. E a segurança também. Agora a iluminação está funcionando, mas há uma semana atrás não funcionava praticamente nenhum dos postes de iluminação pública acendiam. Mas o secretário esclarece que uma obra para pavimentação definitiva do local teria que contar com verbas do governo federal. Aqui é um desvio que o DR tem que trabalhar por conta dele. Nós temos ali na parte de baixo um anel viário enorme, tem um cebolão ali. Então, tudo aquela área ali depende primeiro de construir a pista para depois fazer as adjacências. Então, tudo que você fizer aqui, você vai jogar dinheiro fora. Então, ninguém quer rasgar dinheiro. Então, infelizmente, nós temos que se socorrer do que temos na mão. E o que tínhamos na mão no momento é esse material que nós aplicamos aqui e a gente está confiante de que vai dar resultado. Mês de julho, época de férias, né? E muita gente, aí, muitas famílias de Votuporanga vão para as praças. Só que algumas estão representando perigo para a população. Confira agora na reportagem de Viviane Samartino e Christopher Bueno. Brinquedos quebrados, cacos de vidro e bancos destruídos. Esta é a situação de algumas praças de Votuporanga. Nesta, devido à rampa de skate, alguns usuários quebraram bancos para montar um novo acesso ao local. Aos 10 anos, Igor tem consciência dos perigos que os objetos quebrados podem causar. Os brinquedos estão quebrados, né? E tem criança pequena que tem risco de bater a cabeça em alguns brinquedos e assim, até levar até para o hospital. Durante as férias, Matheus, de 12 anos, tem passado bastante tempo na praça. Ele também se preocupa com os riscos. Tem banco quebrado, tem adulto brincando nos brinquedos, acaba quebrando tudo. Esses dias atrás eles pegaram um negócio do escorregador, colocaram ali, ó, para andar de skate. Mas nem todos os locais estão depredados e ainda são opções de lazer para a população. É o que conta a Dona Rosa. Olha, na verdade eu moro em frente de outra praça e sempre eu trago meu neto aqui para brincar. Hoje eu até trouxe o neto da vizinha, outro dia também, eles gostam muito. E agora vamos aprender mais uma receita com a Beatriz Bose, então confira o Receita da Semana. Apoio Cultural Frango Rico, um exagero de sabor. Hoje você vai aprender a fazer uma receita irresistível, o famoso beliscão. Para quem não conhece, não é nada disso que você está pensando. O nome é apenas um apelido para o doce de goiabada que, olha, é uma delícia. Beliscar não é pecado, diz o padre capelão, conforme seja o lugar e o tamanho do beliscão. Quem vai ensinar o passo a passo pra gente é a Nilceia de Votuporanga. Nilceia, me fala uma coisa, quanto tempo você já trabalha fazendo doce? Olha, já tem um tempo. Eu andei parando um pouquinho, mas agora eu voltei de novo.
mas é uma coisa que eu gosto muito de estar fazendo. E o beliscão, um dos mais pedidos? É, o beliscão ele tem muita saída. O que você fazer, você vende. É uma receita prática, né? Muito, muito prática, muito facinha de fazer. E me fala uma coisa, você sabe por que chama beliscão? Não sei. Essa eu vou ficar te devendo. Então daqui a pouquinho você vai descobrir também. Só que antes, papel e caneta na mão para anotar os ingredientes. Para fazer a massa, você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, 300 ml de guaraná, uma pitada de sal, 500 gramas de gordura vegetal. E para o recheio, 1 kg de goiabada. A receita rende 10 porções e custa em média R$20. Primeiro, coloque em uma vasilha a gordura vegetal, o guaraná e a farinha para dar o ponto. Vá colocando aos poucos. O segredo dessa massa é o refrigerante, que é ele que vai dar uma diferenciada na massa, né? Que ela vai ficar parecendo uma massa folhada. Coloque também uma pitada de sal e misture toda a massa até ficar homogênea. Esse aqui que é o ponto da massa. Ela não pode ficar muito dura. Por isso que você tem que ir colocando a farinha aos poucos, tá? Ela vai ficar assim, ó. Ela não gruda na mão. E você não usa o fermento em pó? Não, ela não vai fermento em pó. Ela fica muito levinha. Numa mesa ou numa bancada bem limpinha, você joga a farinha. Aí você vai abrir a massa. Você tem que sempre colocar a farinha para ela não grudar na mesa, né? Para ficar mais fácil para você mexer. Tem que deixar ela bem fininha. Bem fininha. Com um molde ou com a boca de um copo, corte a massa. É hora de montar o beliscão. Corte a goiabada em fatias pequenas e junte com a massa. Mas tem um detalhe. Agora vem a parte que eu prometi pra vocês que eu ia explicar do porquê do beliscão. Enquanto a Nilceia vai fechando, eu vou explicar pra ela também. Quando você fecha a massa, você faz um pequeno movimento de beliscão. Então é o porquê do nome. Coloque o doce em uma assadeira, lembrando que não é necessário untar. E leve para o forno pré-aquecido e deixe cerca de meia hora. Para finalizar, jogue um pouco de açúcar refinado sobre o doce, ainda em temperatura média, e é só isso. A receita está pronta. Para terminar bem, vamos experimentar essa receita, hein, Nilceia? Uma receita maravilhosa, super recomendo para aquele finalzinho de tarde, tomar com aquele chá, com aquele cafezinho, né, Nilceia? Bom